Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos discutir a importante decisão do STJ no tema 1076, ou seja, nós vamos descobrir o que decidiu o STJ sobre a aplicação dos honorários por equidade, fixação dos honorários por equiparação equitativa nas ações de elevado valor, especialmente nas ações que têm como uma das partes a fazenda pública, especialmente quando a fazenda pública é condenada e obrigada, portanto, a pagar honorários advocatícios. Nós vamos estudar essa decisão nesse vídeo, decisão importante que pende de publicação em informativo. Mas antes disso, eu peço para que você deixe o seu like, deixe seu comentário, porque ao fazer isso você transforma esse canal aqui em um canal de mais de um professor. Ou seja, eu publico o conteúdo, mas ao engajar o vídeo com seu like e com seu comentário, você se torna professor para outras pessoas que serão alcançadas com esse vídeo, permitindo com que elas também possam se preparar para os concursos da advocacia pública, e assim você me ajuda a democratizar o ensino nessa plataforma, ensino para a preparação para os concursos de procurador, que é a minha especialidade e a especialidade do canal. Portanto, deixe seu like, deixe o seu comentário, por gentileza. Vamos analisar o que disse o STJ no tema 1076. O tema é honorários por equidade. Aqui a gente vai falar sobre direito processual civil. Eu te adianto que aqui o STJ fixou uma tese desfavorável para a fazenda pública. Essa decisão pende de informativo, por isso que eu não coloco aqui o informativo do julgado, porque ela ainda não foi publicada em informativo, mas foi anunciada no sítio eletrônico do STJ em grau de notícia. Vamos analisar o que o STJ decidiu no tema 1076 e isso vai estar nas tuas próximas provas de procuradoria, eu não tenho a menor dúvida. Para que a gente entenda o tema 1076 do STJ, antes a gente precisa dar uma passeada pelos dispositivos principais do artigo 85 do Código de Processo Civil 2015. Esse artigo estabeleceu a forma como o novo código, o Código de 2015, regulamenta a questão da fixação dos honorários advocatícios. Revise comigo o artigo 85 apenas nas partes mais importantes que definem aquilo que entende o STJ no tema 1076. O artigo 85 do CPC 2015 diz assim: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Tudo bem, aqui está a previsão dos honorários sucumbenciais, né? A parte que perde o objeto da ação precisa pagar honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora. Até aqui nenhuma novidade. Vamos somente para a parte que nos interessa, na cronologia que nos interessa. No que diz respeito às causas em que a fazenda pública é parte, ou seja, e principalmente nas causas em que a fazenda pública é vencida, esse é o ponto principal, mas nas causas em que a fazenda pública é parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos de 1 a 4 do parágrafo 2º, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, e os seguintes percentuais. Veja bem, nas causas em que a fazenda pública é parte, o juiz vai fixar os honorários com base nos percentuais dos incisos do parágrafo 3º. Assim, ele vai fixar mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. Ou seja, quando o valor da condenação ou o valor do proveito econômico na ação for de até 200 salários mínimos, o juiz ele vai fixar os honorários mínimo de 10% e máximo de 20%. Inciso 2. Mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, quando, nesse caso, ele variar acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. Inciso 3º. Mínimo de 5%, máximo de 8%, quando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido variar acima de 200.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. Inciso 4º, mínimo de 3% e máximo de 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, quando ele variar para acima de 20.000 até 100.000 salários mínimos, e mínimo de 1% e máximo de 3%
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100 mil salários mínimos. Então, esses percentuais aqui que se vinculam ao valor da condenação ou do proveito econômico obtido por meio da ação estabelecem, portanto, a variação de fixação de honorários que o juiz precisa obedecer sempre que a Fazenda Pública for parte no feito. Muito bem. O parágrafo 8º desse mesmo artigo 85 diz assim, ó: nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, presta atenção a essas especificações, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Vamos, portanto, agora ao parágrafo 2º. Presta atenção que o parágrafo 8º do CPC 2015 estabelece o que se chama de apreciação equitativa para quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. O parágrafo 2º diz assim: os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Esse parágrafo 2º se aplica para todas as ações em que não for parte a Fazenda, porque nas ações em que for parte a Fazenda você aplica o parágrafo 3º. Então, o parágrafo 2º, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa atendidos. Então, aqui são os requisitos que o juiz vai avaliar para fixar o percentual: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Então, de acordo com esses incisos de análise do caso concreto, o juiz fixará aqui os honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Perceba que o parágrafo 2º, em termos de percentual, se aplica para todas as ações em que não é parte a Fazenda. Para as ações em que é parte a Fazenda, o juiz vai avaliar os mesmos incisos do parágrafo 2º, mas vai fixar os percentuais de acordo com os incisos do parágrafo 3º que nós já vimos. E no que diz respeito ao parágrafo 8º, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz vai fixar honorários por apreciação equitativa. Então aqui ele não está, nesse caso específico, limitado a percentual. Ele fixa por apreciação equitativa, analisando os incisos do parágrafo 2º. Então, o parágrafo 2º, você tem a fixação de percentual para as causas em que não é parte a União, e aí você vai ter que avaliar, o juiz vai ter que avaliar os incisos do parágrafo 2º para chegar no percentual. No parágrafo 3º, o juiz avalia os mesmos incisos do parágrafo 2º, mas agora ele fixa o percentual de acordo com os incisos do parágrafo 3º, porque a Fazenda Pública é parte. E no parágrafo 8º, o juiz não está limitado ou não está obrigado a obedecer índice, porque ele vai fixar os honorários por apreciação equitativa a partir dos critérios dos incisos do parágrafo 2º. Espero que você tenha entendido. O que a Fazenda Pública defende? A Fazenda Pública defende o seguinte, ó: nas ações de valor elevado, que são as famosas ações milionárias, perceba que essa expressão valor elevado não está em nenhum dos dispositivos que nós estudamos do artigo 85, mas o que a Fazenda Pública defende é que nas ações de valor elevado, as ações milionárias, os honorários devem ser calculados com base na apreciação equitativa, a fim de evitar o pagamento de honorários milionários, o que onera o contribuinte. Então isso aqui é uma defesa da Fazenda. A Fazenda defende, junto ao Superior Tribunal de Justiça, que nas ações de valor elevado, as ações milionárias contra a Fazenda, que a Fazenda perde no caso, os honorários devem ser, nesse caso, fixados nos termos do parágrafo 8º, ou seja, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, ou seja, o juiz não obedeceria os índices do parágrafo 3º, mas o juiz obedeceria aquilo que está no parágrafo 8º. A Fazenda defende que nas ações de valor elevado não se aplicam os percentuais do parágrafo 3º, ações da Fazenda, dos incisos do parágrafo 3º, se aplica o parágrafo 8º com os critérios do parágrafo 2º, ou seja, se aplica a apreciação equitativa. Bom,
O STJ, no tema 1076, resolveu, portanto, essa insurreição da Fazenda Pública. Como eu coloco aqui que a tese é desfavorável, você já tem ideia, efetivamente, do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Mas vamos analisar com cuidado a construção do STJ acerca desse pedido da Fazenda Pública. O STJ disse o seguinte, se a causa tem valor elevado, mas eu sei qual é o valor da condenação, o proveito econômico, ou eu tenho o valor atualizado da causa, se as ações estiver, nesse caso, dentro daquelas em que a Fazenda for parte no feito, eu vou aplicar o parágrafo 3º, que é tudo o que a Fazenda Pública não queria. Ela queria aplicar o parágrafo 8º com os critérios dos incisos do parágrafo 2º. E, nas ações em que não for parte a Fazenda, eu aplico o parágrafo 2º integralmente, ou seja, os percentuais do caput do parágrafo 2º, de 10% a 20%, com os critérios estabelecidos nos incisos do parágrafo 2º. Foi isso que o STJ decidiu. Então, para a solicitação da Fazenda de que nas ações de valor elevado, ou seja, nas ações milionárias, as ações da Fazenda fossem com honorários fixados a partir do parágrafo 8º com os critérios dos incisos do parágrafo 2º, o STJ disse não, eu vou aplicar o parágrafo 3º que está especificado no CPC para as ações da Fazenda. Eu só vou, disse o STJ, aplicar honorários por equidade, eu só vou aplicar a equiparação equitativa no que diz respeito à aplicação de honorários para as causas de valor inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo. Em outras palavras, o STJ interpretou literalmente o que está previsto no parágrafo 8º, ou seja, a apreciação equitativa somente para causas de valor inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, e aplicou os incisos do parágrafo 3º para todas as causas que envolvem a Fazenda, ainda que a Fazenda seja vencida nas ações chamadas de valor elevado, ações milionárias. Ou seja, o STJ apenas interpretou de forma objetiva e aquilo que efetivamente está no texto da lei, os parágrafos 3º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil 2015 da Lei Processual Civil, ou seja, o Código de 2015. O STJ disse que os honorários por equidade só serão aplicados para causas de valor inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo. O juiz define o valor a partir dos critérios, não dos percentuais, porque no parágrafo 8º, ou seja, honorários por equidade, ele não está preso a percentual, ele vai justamente fixar por equidade, mas a partir dos critérios do parágrafo 2º. O grau de zelo profissional será analisado, o lugar da prestação de serviço será analisado, a natureza e a importância da causa também serão analisados, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço também será analisado. E a partir desses dois quadros, você entende o que o STJ decidiu, sendo que o STJ fixou duas teses no tema 1076, que nada mais é, e aí fica fácil, a interpretação literal do parágrafo 3º do artigo 85 no que diz respeito aos honorários para a Fazenda, ainda que a ação seja de valor elevado, e também do parágrafo 8º nas hipóteses de aplicação dos honorários por equidade que estão restritos às previstas no parágrafo 8º. Disse o STJ nas suas duas teses no tema 1076. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inclusive, essa expressão valor elevado nem tem no Código para a determinação de honorários. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no parágrafo 2º ou 3º do artigo 85, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Se a Fazenda Pública estiver na lide, você aplica os percentuais do parágrafo 3º do 85. Se a Fazenda Pública não estiver na lide, você aplica os percentuais do parágrafo 2º do artigo 85, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, do valor atualizado da causa. Essa é a primeira tese, ou seja, o STJ disse o seguinte, não tem essa de valor elevado para a diferenciação no cálculo dos honorários nas ações em que a Fazenda Pública seja parte e vencida. Se a ação é milionária, não importa, você vai calcular, juiz, os honorários com base naquilo que já está previsto e regulamentado
no artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. E ainda complementou o STJ dizendo o seguinte: apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade, aqui é a única hipótese que o STJ admite os honorários por equidade, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. O STJ, inclusive, fez a diferenciação do seguinte, valor inestimável não se confunde com valor elevado. Portanto, eu trago algumas passagens do julgado do STJ para você entender melhor a fixação das duas teses. O STJ complementou as teses dizendo, a propósito, quando o parágrafo 8º do artigo 85 menciona proveito econômico inestimável, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo. Não se deve confundir valor inestimável com valor elevado, que no final das contas era o que a Fazenda queria. A Fazenda queria pegar o regramento do cálculo dos honorários por equidade para as ações com valor inestimável e aplicar para as ações com valor elevado. Era o que a Fazenda queria em última instância. Disse ainda o STJ, sobre o temor de honorários demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda é vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o CPC atual prevê especificamente essa situação ao incluir no parágrafo 3º do 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência de 1% a 20%, a gente viu nos incisos do parágrafo 3º do 85, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do causídico da parte adversa e a fixação dos honorários excessivamente elevados contra o ente público. Ou seja, em outras palavras, eu estou aqui para apresentar as duas teses do STJ no tema 1076, mas se você efetivamente quiser entender da forma mais simples possível esse julgado, basta entender que o STJ interpretou de forma literal e restrita aquilo que está no parágrafo 3º do artigo 85, ou seja, se aplica a forma de cálculo dos honorários contra a Fazenda Pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 85, ainda que a causa seja de valor elevado, e o STJ não admite a extensão, no caso da fixação dos honorários por apreciação equitativa, para as hipóteses que estão além do parágrafo 8º. Ou seja, o parágrafo 3º, nesse caso, continua sendo aplicado nas ações contra a Fazenda, ainda que a ação tenha valor elevado, os incisos do parágrafo 3º, e no parágrafo 8º nós temos as hipóteses restritas no que diz respeito ao valor dos honorários por apreciação equitativa para a sua aplicação. Ou seja, o STJ não admite essa forma de cálculo de honorários para as hipóteses além das que estão previstas no parágrafo 8º. Então, se você quiser interpretar isso da melhor forma possível, da forma mais simples possível, basta efetivamente entender que tudo se aplica conforme está na literalidade da lei do Código de Processo Civil, no que diz respeito ao parágrafo 3º do artigo 85 e no que diz respeito ao parágrafo 8º do artigo 85. O STJ disse muito para apenas dizer que não vai aplicar nada diferente do que está na lei fria do CPC 2015 no que diz respeito aos honorários da advocacia pública nas ações da Fazenda, no parágrafo 3º, ainda que seja de valor elevado a ação, e para a aplicação da apreciação equitativa na fixação dos honorários para hipóteses que estão além do parágrafo 8º, ou seja, o STJ não admite hipóteses adicionais. Muito bem, está aqui tema 1076, julgado pelo STJ, importante, a tese é desfavorável para a Fazenda porque o STJ acabou não acatando o que a Fazenda queria no caso, portanto fica aí um tema muito importante para os próximos concursos da advocacia pública, certamente isso estará nas próximas provas. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.